Você já assistiu um filme de animação ou jogou algum jogo e sentiu algo diferente? Mas você não sabe dizer exatamente o que é. Em alguns filmes de animação e jogos, você olha e percebe que os personagens se parecem com humanos, mas sabe que eles não são. É o que chamamos de Vale da Estranheza. Pra você que não me conhece, meu nome é Caio Wick, e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, deixar um like e um comentário nesse vídeo, já que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Esse assunto começou através de uma pesquisa feita por Masahiro Mori, e ele concluiu que algo que se parece com um humano, mais confortáveis a gente se sente em relação a ela. Porém, quando algo quase se parece com um humano, nós sentimos um sentimento de estranheza em relação àquilo. Masahiro Mori, sendo um professor de robótica, ele utilizou disso para fazer esse teste. Porém, nós podemos ir além e ver o Vale da Estranheza em outras obras como jogos e filmes. Porém, uma teoria foi feita para responder a pergunta: e se caso o Vale da Estranheza for algo biológico? Imagine que você é um homem das cavernas, no período paleolítico. Em uma noite, você escuta um barulho estranho vindo de perto de você, e ao chegar perto, você vê uma figura. À primeira vista, você identifica essa figura como sendo algo humano, alguém que apareceu ali, mas você começa a notar algo estranho nela. Tem alguma coisa naquela pessoa de diferente. Seguindo essa linha, criou-se algo no subconsciente humano que passou por gerações até enfim ter esse nome. Existe uma linha de semelhança humana que o nosso cérebro cria ao jogarmos algum jogo. Primeiro nós temos os jogos que são mais animados, mais cartoonizados, e basicamente é quando nós vemos os personagens do jogo agindo de forma humana, falando e fazendo ações, mas nós sabemos que não são humanos por conta de como são animados e feitos. Um exemplo de jogo nesse sentido é o Mario, onde nós vemos alguns personagens que se parecem com humanos, tendo expressões, emoções, mas que conseguimos ver a diferença como os olhos grandes, as animações e os jeitos que os personagens agem. Jogos como My Sims, Ratchet & Clank, Crash, Jak and Daxter são outros exemplos de jogos que nós conseguimos diferenciar completamente. Subindo um pouco o gráfico, nós temos personagens que se parecem com humanos ou realmente são representados como humanos. No caso de jogos, são os personagens que nos deixam com uma sensação de similaridade. Claro que muitos desses jogos não têm semelhanças perfeitas como um ser humano, por conta da época de lançamento, por exemplo. Mas nosso cérebro consegue não criar um sentimento de estranheza a maior parte das vezes. Jogos como Assassin's Creed 2, Watch Dogs e a grande maioria de jogos que nós conhecemos. E agora, quando eles tentam ter uma semelhança muito mais humana, mas nos deixando com um sentimento de estranheza, um sentimento de que algo estranho tem naquilo, o Vale da Estranheza às vezes é muito levado em conta, e até empresas refazem filmes e jogos por se preocuparem com isso. Lançado em 2017 pela BioWare, o jogo Mass Effect Andromeda é um jogo no qual temos uma missão de encontrar um novo lar para a humanidade na galáxia de Andrômeda. E você tem o objetivo de levar a humanidade à sobrevivência lutando. O jogo se encaixa no tópico do Vale da Estranheza por conta das animações faciais dos personagens, e para um jogo de RPG onde precisamos da interação entre os personagens e nas suas emoções, o Vale da Estranheza se torna um problema para esse jogo. Muitos que jogaram o jogo relataram que as expressões faciais dos personagens pareciam rígidas ou exageradas, e por isso podemos ver os personagens com expressões estranhas durante um diálogo. Muitas vezes os ambientes e os cenários do jogo tinham alto detalhe enquanto os personagens tinham menor detalhe, fazendo algo desproporcional entre os dois. Here we go again. Lançado em 2011 pela Team Bond e pela Rockstar Games, Eleanor se passa em Hollywood na década de 40. Nós controlamos um detetive que vaga pelas ruas de Los Angeles. No jogo, no papel de um detetive, temos o trabalho de julgar várias testemunhas e por causa disso temos que prestar atenção nas expressões faciais e reações para conseguirmos pegar o culpado. O jogo utiliza de uma técnica chamada de Motion Scan, que é um escaneamento facial que capturam as expressões dos atores para os modelos 3D dentro do jogo. Por mais que essa técnica busque a mais sincera reação dos atores para os personagens, ao mesmo tempo os movimentos possuem uma certa rigidez. Existe um vídeo de erros de gravação lançada pela Team Bond, que nos mostra os movimentos faciais dos atores em maior expressão. You wanna prove that, Buster? Try and prove those pig slips are bleh. Check with Dick Mattal. Sorry. You get away from me. It's because of you. They... Ah.
Feito no RPG Maker, um jogo de terror onde 4 adolescentes entram em uma mansão abandonada e misteriosa. Você controla Hiroshi, um jovem cético que, quando vai investigar um cômodo da mansão, ao voltar, seus amigos sumiram, e cabe a você explorar a mansão agora e achá-los para sair de lá. Porém, o principal ponto do jogo é quando isso aparece. A música de tensão com o perseguidor deixou muitos jogadores assustados e deixando uma atmosfera tensa. Esse jogo está em um ponto profundo do Vale da Estranheza quando vamos reparar no rosto do Al-Oni. Ao mesmo tempo que vemos uma criatura que sabemos que não é humana, existem muitas características que se assemelham à de um ser humano, nos deixando desconfortável ao encarar a criatura de perto. Quando nós vemos algo assim, nosso cérebro começa a perceber características não humanas daquilo, fazendo o sentimento de estranheza vir à tona. O jogo não busca ir para o realismo, mas somente a presença desse ser nos causa aversão. Por mais que algumas empresas se preocupem com o Vale da Estranheza em seus jogos, algumas buscam em colocá-las nos seus jogos. Os jogos de terror e survival horror entram propositalmente no Vale da Estranheza com o objetivo de deixar o jogador com medo e desconfortável. Uma das teorias que entram nesse tópico é que os seres humanos evitam a maior parte de pessoas doentes ou que podem ter algo contagioso e cadáveres, e é por isso que quando vemos um personagem que está vivo, mas tem características não vivas, ou quando vemos um personagem que não parece totalmente humano, nós temos a ideia que aquilo pode nos atingir e nos deixar desconfortável. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. A franquia de jogos Silent Hill utilizou muito da técnica do Vale da Estranheza na construção dos personagens e nas criaturas que encontramos durante o jogo. Uma dessas criaturas humanoides que encontramos durante o jogo é a Red Nurse, que usa um uniforme de enfermeira do Hospital Brookhaven. Além da sua aparência, os movimentos estranhos também fazem parte, com elas sendo vistas constantemente se contorcendo e tremendo enquanto sacodem suas cabeças. No segundo jogo especificamente, elas são manifestações da mente do protagonista, James Sunderland, combinando suas ansiedades em torno da doença terminal da sua esposa. Silent Hill combina muito dessas criaturas com simbolizações de algum sentimento ou lembrança dos personagens humanos que aparecem durante o jogo. Além da Red Nurse, temos o mais conhecido. Pirâmide Red, uma criatura alta com um avental ensanguentado que utiliza uma espécie de capacete triangular em forma de pirâmide na sua cabeça. A criatura é criada pelo subconsciente de alguém que é levado para Silent Hill por conta que sofrem por uma grande culpa ou desejo de punição por algo que fizeram. Além de nós entendermos que ele representa o sentimento interno do protagonista, nosso cérebro capta algo mais profundo acontecendo, gerando desconforto não só visual, como sua aparência ou sons que ele provoca, mas também existencial, que é a ativação de medos mais profundos e abstratos, e também é algo que o Vale da Estranheza pode provocar. Welcome to the family, son. Em 2017, a franquia Resident Evil deu origem a um novo título, Resident Evil 7, trazendo de volta o horror e terror que se assemelhava aos títulos antigos. Nesse jogo, nós controlamos o protagonista chamado de Ethan Winters, que procura sua esposa desaparecida, que o leva para uma casa antiga aparentemente abandonada, mas habitada por uma família totalmente fora do comum, a família Baker. Na primeira vista, parecendo uma família de aparência comum, suas expressões e ações mudam rapidamente, saindo completamente do papel de que deveria ser uma família, virando algo distorcido. A pele pálida, os movimentos anormais, um olhar estranho, tudo isso causando um desconforto sem contar as cenas grotescas que aparecem no jogo, como a famosa cena da mesa de jantar. Podemos ver comida podre na mesa, a violência verbal e além da violência física que é um pai cortando o braço de um filho fora. A cena é uma grande contradição, trazendo um evento comum em toda a família, mas completamente deturpada, deixando o jogador chocado. Os Bakers representam a versão corrompida do ser humano, anormais e distorcidos, tem mais humanidade conforme vamos avançando na história e descobrindo mais sobre eles.
sendo assim aumentando o horror psicológico. Por mais que Little Nightmares tenha traços de um jogo cartoonizado, que são os jogos que estão no primeiro tópico do Vale da Estranheza, ele se enquadra com elementos de um jogo de terror. Os inimigos do jogo têm um design que lembra um ser humano, mas com partes do corpo deformadas, como o Janitor, que tem braços longos, a Lady, que tem uma aparência humana, mas que esconde isso atrás de uma máscara, e a grande parte dos inimigos que têm formas fora do normal. Sendo assim, nós identificamos traços humanos, mas nosso cérebro dá preferência aos traços não humanos deles. Além disso, o cenário ajuda muito nessa questão, colocando objetos normais que podemos ver no dia a dia, mas de tamanhos irreais, e com ambientes quase familiares para alguns, mas de forma que nos causa estranheza, e levando ao terror psicológico, onde o cenário ao longo do tempo vai criando um clima de terror no jogo. Bem, o Vale da Estranheza acaba quando os jogos trazem personagens com semelhanças humanas, mas que não nos causam desconforto ou estranheza. Por causa dos motores gráficos utilizados em um jogo e trejeitos que são nos apresentados, conseguimos escolher aqueles que temos mais empatia, uma semelhança entre nós ou que entendemos o seu lado sem que as aparências e as expressões influenciem nisso. Claro que muitos desses jogos ainda podem nos trazer cenas chocantes e personagens estranhos, mas não de forma geral, não fazendo com que o jogo seja afetado pelo Vale da Estranheza. Enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like, um comentário e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que agora temos o Seja Membro aqui no YouTube, que se você quiser me ajudar pelo mínimo valor que for, já vai estar me ajudando muito. E também na descrição tem meu Live Pix, se você quiser me ajudar de outra maneira. Também na descrição tem as minhas outras redes sociais, caso você queira me seguir nelas, porque eu também faço conteúdo para as outras plataformas. Então é isso, um abraço e até mais.